Eram 6:30 da manhã. A luz entrava torta pela janela do quarto, daquele jeito dourado e levemente cruel que só o sol da manhã sabe fazer. Ela estava sentada na beira da cama, com a mão espalmada no próprio peito, sentindo o coração bater. Não era ansiedade, era algo mais seco, mais quieto, mais fundo. Era a pergunta que ela não conseguia mais ignorar. Será que ele ainda me vê? Minha querida, se você já acordou assim, com essa pergunta silenciosa pousada no peito como uma pedra morna, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você está no lugar certo. Eu não vou embora antes de te dar o que você veio buscar. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, sou psiquiatra, sou terapeuta de casais e já ouvi essa pergunta de mulheres incríveis, poderosas e inteligentes, que chegaram até mim com um brilho levemente apagado nos olhos. Mulheres entre 45 e 60 anos que, por algum motivo que a sociedade tenta disfarçar com gentileza, começaram a acreditar que o desejo tem prazo de validade, que o magnetismo tem data de vencimento, que o corpo que muda, que pesa diferente, que sente diferente, deixou de ser um convite. Mentira, mentira bem embalada, com laço e tudo. Hoje eu vou te contar o que realmente acontece no cérebro masculino, quando uma mulher ativa certos padrões com o corpo, com o olhar, com a presença. Vou te mostrar que isso tem base científica, tem nome, tem endereço neurológico. E vou te dar ferramentas práticas, ferramentas que você pode começar a usar ainda hoje, antes de dormir, antes de jantar, antes da próxima vez que ele chegar em casa. Mas antes de continuar, quero te pedir uma coisa pequena que significa muito para mim. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aperta o botão, ativa o sininho, porque o que a gente faz aqui toda semana é exatamente isso. Conversa séria, a consciência, com calor, com humor e com muito respeito pela mulher que você é. E se você tiver uma amiga, uma irmã, uma colega que precisa ouvir o que eu vou falar hoje, manda esse vídeo para ela agora, sem cerimônia. Às vezes o presente mais bonito que a gente dá para outra mulher é um espelho que mostra o quanto ela ainda brilha. Comenta aqui embaixo também. Conta para mim onde você está nessa jornada. Eu leio, eu me importo. E a comunidade que está aqui também se importa. Agora senta, respira. Porque o que eu vou te contar nas próximas horas pode mudar a maneira como você habita o seu próprio corpo. Pois bem, vamos começar pelo começo. E o começo, minha amiga, não é o espelho do banheiro. O começo é o sistema nervoso. É o lugar onde o desejo nasce muito antes de qualquer gesto físico acontecer. Existe um conceito em neurociência que eu adoro, que se chama estado somático. É basicamente a maneira como o seu corpo inteiro, não só a sua mente, não só os seus pensamentos, mas o seu corpo inteiro comunica informação para o mundo ao redor. Quando você entrar numa sala carregando tensão nos ombros, com o queixo levemente baixado, com um olhar que já pede desculpas antes de falar, o seu estado somático está dizendo: eu não tenho certeza de que mereço estar aqui. E o cérebro de quem está do outro lado, inclusive o cérebro dele, capta isso, não de forma consciente, de forma visceral, de forma automática. Os neurônios espelho fazem esse trabalho silencioso de leitura e o que eles leem vira a sensação, vira a temperatura, vira o termômetro invisível que determina o quanto ele se inclina na sua direção. Fíjate bem, e isso é fundamental. Você não precisa ser jovem para ter um estado somático que atrai. Você precisa ser presente. Você precisa estar habitando o seu corpo com intenção, com consciência. Como que eu gosto de chamar de densidade emocional, que é essa capacidade de existir com tanta plenitude que as outras pessoas sentem o seu peso gravitacional, antes mesmo de você abrir a boca. E sabe o que tem de lindo nisso? Que essa qualidade, essa densidade, essa presença, ela tende a crescer com a idade, não diminuir, crescer, porque ela é feita de experiência, de cicatrizes já curadas, de choros que viraram sabedoria, de amores que ensinaram o que não serve mais. Uma mulher de 50 anos que se conhece tem uma qualidade de presença que uma mulher de 20 simplesmente não tem ainda. E o corpo masculino sente isso.
O sistema nervoso dele sente isso. Mas, minha querida, aqui vem a parte que ninguém te conta. Saber isso na teoria não muda nada. O que muda tudo é quando você começa a praticar. Quando você começa a, literalmente, habitar o seu corpo de uma maneira diferente. E daqui a pouco, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Passo a passo, com exercícios que cabem na sua rotina, que não exigem academia, que não exigem cirurgia, que não exigem que você seja outra pessoa, que exigem só que você seja você, mas de um jeito mais inteiro. Antes disso, preciso te falar sobre o que chamo de apagamento gradual, porque eu acredito que muitas das mulheres que estão me assistindo agora viveram isso ou estão vivendo e talvez nem tenham percebido ainda. O apagamento gradual não acontece de uma vez. Não tem um dia específico em que você acorda e decide ser invisível. Ele acontece em camadas. Começa com pequenas concessões. Você para de usar aquele vestido que achava lindo porque alguém, em algum momento, fez uma cara. Você para de dançar na cozinha porque parece ridículo agora que os filhos já são adultos. Você para de fazer aquele som de prazer quando come algo gostoso porque não quer chamar atenção. Você começa a encolher, não o corpo, não necessariamente, mas a presença, o brilho. A insolência saudável de existir com alegria. E o pior de tudo, minha amiga, é que isso acontece tão devagar que parece natural. Parece maturidade, parece responsabilidade. E não é perda. É uma perda silenciosa e gradual de algo que é seu por direito. O prazer de existir no seu próprio corpo. Eu vi isso acontecer com tantas mulheres ao longo dos meus anos de consultório que eu poderia descrever o padrão de olhos fechados. A mulher chega. Ela está bem vestida geralmente, está composta, está educada, mas tem alguma coisa nos ombros, uma rigidez específica, como se ela estivesse se segurando o tempo inteiro. Como se deixar o corpo relaxar fosse perigoso. Como se ocupar espaço demais fosse um erro. E quando eu pergunto quando foi a última vez que ela se sentiu desejável, de verdade, não de forma educada, mas de forma visceral, ela fica em silêncio por um tempo que diz tudo. Esse silêncio, minha querida, é o que eu vim quebrar hoje, porque o desejo, o seu, o dele, ou de qualquer ser humano que existe numa relação, não expira com a idade. Ele se transforma. Ele muda de endereço dentro do corpo. Ele precisa de linguagens diferentes em momentos diferentes da vida, mas ele não vai embora, a menos que a gente o deixe ir pouco a pouco, concessão por concessão, encolhimento por encolhimento. Então vamos falar de corpo, do seu corpo agora, como ele é, não como você acha que ele deveria ser. O corpo humano, e o corpo feminino em particular, é um sistema de comunicação extraordinariamente sofisticado. Ele fala o tempo inteiro, fala com postura, fala com ritmo, fala com temperatura, fala com o jeito que os dedos tocam uma superfície. Fala com a maneira que os pés pisam no chão. Fala com o espaço que os ombros decidem ou não ocupar. E tem uma coisa fascinante que a neurociência nos ensina sobre isso. O cérebro masculino, de maneira geral, está hardwired, está literalmente programado em circuitos neurais para detectar confiança. Não beleza no sentido convencional e pobre que a mídia vende. Confiança, segurança somática. A sensação de que a pessoa na sua frente sabe onde está e por que está ali. Quando uma mulher entra num ambiente com o que eu chamo de coragem corporal, que é essa qualidade de estar plantada no próprio corpo, de ter o peso dos pés no chão, de ter os ombros abertos sem arrogância, mas com presença, de ter o olhar que não foge, mas que também não embare. O que acontece no sistema nervoso masculino é uma ativação dopaminérgica. Uma liberação de dopamina que o cérebro dele associa com antecipação, como interesse, como impulso de se aproximar. E isso, minha amiga, não tem nada a ver com idade. Tem tudo a ver com como você está habitando o espaço que é seu. Agora, daqui a pouco, eu quero te mostrar 3 práticas corporais específicas que ativam exatamente esse estado. 3 coisas que você pode fazer com o seu corpo, com a sua postura, com o seu ritmo, que mudam a química do ambiente quando você entra nele.
Mas antes eu preciso te contar sobre o que acontece no cérebro dele quando o desejo está presente. Porque entender o mecanismo é o que transforma uma técnica numa ferramenta real. O desejo masculino, e eu digo isso com todo o cuidado científico que ele merece, também como um toque de humor que ele certamente não merece. O desejo masculino é deliciosamente primitivo em sua estrutura. Não estou sendo cruel, estou sendo precisa. O sistema límbico masculino, que é a parte do cérebro responsável pelas emoções e pelos impulsos, responde de forma muito rápida, muito direta, muito visual a estímulos de presença feminina. Mas este é o ponto que muda tudo, a dopamina que sustenta o interesse, que transforma uma atração inicial em algo mais profundo, em algo que ele não consegue parar de pensar. Essa dopamina não é liberada pela beleza estática. Ela é liberada pela novidade, pela antecipação e pelo mistério. Sabe o que isso significa na prática? Significa que uma mulher é previsível. Não importa o quanto seja bonita, não importa o quanto seja gentil. Uma mulher previsível perde a capacidade de acionar o sistema dopaminérgico dele com o tempo. E uma mulher que tem camadas, que tem profundidade, que tem momentos de leveza e momentos de seriedade, que sorri de um jeito que sugere que sabe de alguma coisa que você não sabe, essa mulher mantém o cérebro dele em estado de antecipação constante. E adivinha? Manter o cérebro de alguém em estado de antecipação é literalmente a definição neuroquímica de atração sustentada. Pois bem, vamos falar sobre os 3 pilares do que eu chamo de presença magnética. E quando eu digo magnética, não estou usando a palavra de forma poética. Estou usando de forma literal. Um campo magnético é aquele que atrai sem tocar, que eja a distância, que faça o outro objeto mudar de direção simplesmente por existir. É exatamente isso que uma presença bem cultivada faz. O primeiro pilar é o que eu chamo de ancoragem. Ancoragem é a qualidade de estar completamente presente no seu próprio corpo, no seu próprio espaço, no seu próprio momento. E eu sei que parece simples, mas presta atenção no que acontece com o seu corpo quando você está num ambiente social com ele. Quando vocês estão num jantar, num evento, numa simples noite em casa. Observe, onde estão seus ombros? Estão levantados em direção às orelhas, num padrão de tensão que o seu sistema nervoso adotou há tanto tempo que já parece normal. Onde está o seu olhar? Está sempre levemente em busca de aprovação, verificando se ele está bem, se ele está feliz, se ele precisa de alguma coisa. Onde estão as suas mãos? Estão quietas, confiantes ou estão ocupadas, agitando o cabelo, tocando o colar, buscando algo para fazer? Essas pequenas coisas, minha querida, são lidas pelo sistema nervoso dele de forma automática. E o que elas comunicam quando estão em modo de tensão e busca de aprovação é dependência emocional. E a dependência emocional, por mais contraditório que pareça, é o maior apagador de desejo que existe. Não porque ele não te ame, mas porque o desejo neurobiologicamente está ligado à distinção, a outro como um ser separado, com sua própria vida interior, com seus próprios mistérios. Quando você desaparece dentro da necessidade de agradar, você deixa de ser o outro. Você vira extensão, e extensão não se deseja, extensão se gerencia. Duro de ouvir, eu sei, mas é exatamente por isso que eu estou aqui. Então, ancoragem, como praticar? Comece com algo que eu chamo de escaneamento de base. É simples. Antes de entrar em qualquer ambiente onde ele esteja, você para por 30 segundos, literalmente 30 segundos, e você faz o seguinte. Sente os seus pés no chão, o peso do calcanhar, a textura do piso através do sapato ou da meia. Respira uma vez longa com a barriga, não com o peito. Abre os ombros levemente, não de forma exagerada, mas o suficiente para que o espaço entre seus ombros e suas orelhas aumente um dedo. E você diz para si mesma, internamente, em silêncio: eu estou aqui. Eu tenho o direito de estar aqui. Eu não preciso de permissão para ocupar este espaço. Parece pouca coisa,
Não é? Essa prática de 30 segundos muda o seu estado somático de forma mensurável. Ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema da calma e da presença, e desativa o simpático, que é o sistema da ameaça e da fuga. E quando você entra num ambiente com o sistema parasimpático ativado, você entra com uma qualidade de presença que é literalmente sentida pelas pessoas ao redor antes de você dizer uma palavra. O segundo pilar é o ritmo, e este é o que mais me fascina, porque é o mais invisível e ao mesmo tempo o mais poderoso. Ritmo é a velocidade com que você se move, com que você fala, com que você responde. Existe uma regra muito clara que eu aprendi ao longo de anos de consultório e de observação. Pessoas inseguras se movem no seu próprio tempo. Pensa comigo, quando você está nervosa, o que acontece com o seu ritmo? Você fala mais rápido. Você termina as frases dele antes que ele termine. Você preenche o silêncio com palavras porque o silêncio parece perigoso. Você se move com aquela energia de quem está tentando provar alguma coisa. Agora imagina o oposto. Imagina uma mulher que pega a taça de vinho devagar, que olha para ele antes de responder não para calcular, mas porque ela está genuinamente pensando. Que ri quando tem vontade de rir e não ri quando não tem, que não termina as frases dele, que deixa o silêncio existir sem precisar matá-lo. Essa mulher é percebida pelo sistema nervoso masculino como alguém que tem algo, que tem reservas, que não está com pressa de se dar. E isso, minha amiga, ativa no cérebro dela exatamente o mecanismo de antecipação dopaminérgica que eu descrevi antes. Praticar ritmo é praticar deliberadamente desacelerar, não de forma artificial, não de forma calculada a ponto de parecer afetado, mas de forma genuína, de se dar permissão de existir no seu próprio tempo, de não precisar preencher cada silêncio, de confiar que a sua presença, por si só, já é suficiente. E aqui entra o terceiro pilar, que é o olhar. Não o olhar no sentido de técnica de sedução de manual barato, o olhar no sentido de contato real. Existe uma diferença enorme entre um olhar que busca e um olhar que encontra. O olhar que busca está sempre ligeiramente ansioso, sempre verificando, sempre esperando confirmação. O olhar que encontra está calmo, está presente, está interessado de verdade no que está vendo. Quando você olha para ele como olhar que encontra, algo acontece no sistema nervoso dele que é quase impossível de ignorar. É a sensação de ser realmente visto por alguém que realmente existe. E, paradoxalmente, ser visto de forma plena por alguém que está completamente presente e ativa um desejo enorme de retribuição. O cérebro dele quer ser a causa do que ele está vendo nos seus olhos. Quer ser a razão daquela presença, daquele interesse genuíno. Isso é neurociência do apego. Isso é como os seres humanos funcionam. E saber disso, minha querida, não é manipulação. É compreensão. É usar o conhecimento sobre como os cérebros se conectam para criar conexões mais reais, mais profundas, mais honestas. Daqui a pouco eu vou te falar sobre algo que chamo de linguagem do toque, que é talvez o aspecto mais mal compreendido e ao mesmo tempo mais poderoso de toda a comunicação não verbal dentro de uma relação. Mas antes, preciso te contar algo sobre o que acontece com o desejo quando a relação tem anos, quando a rotina instalou uma certa frieza que ninguém quis, mas que chegou do mesmo jeito. Porque sei que muitos de vocês que estão aqui agora não estão começando um relacionamento novo. Estão dentro de um relacionamento que tem história, que tem cicatrizes, que tem aquele tipo de conforto que às vezes se parece perigosamente com indiferença. Eu quero falar diretamente com essas mulheres, com vocês, com você. Quando a relação tem anos, o cérebro de ambas as pessoas faz algo que é tecnicamente chamado de habituação. A habituação é o processo pelo qual o sistema nervoso para de responder com intensidade a estímulos repetidos. É o mesmo mecanismo que faz você parar de ouvir o barulho do ar-condicionado depois de alguns minutos no ambiente. O barulho não parou. Você simplesmente habituou. O mesmo acontece com a presença do outro. Não porque o amor acabou, não porque o desejo acabou,
mas porque o sistema nervoso é uma máquina de eficiência que aprende a economizar energia nos estímulos que considera previsíveis. E a solução, minha amiga, não é ser outra pessoa. A solução é ser você de formas que ele ainda não viu, ou que não vê há muito tempo. É reintroduzir novidade dentro da familiaridade. É o paradoxo mais bonito e mais viável do amor de longa data. Você pode ser ao mesmo tempo a pessoa que ele conhece e a pessoa que ele ainda quer descobrir. Como? Vou te dar exemplos concretos, não de coisas exóticas ou desconfortáveis, mas de pequenas rupturas de padrão que reativam o sistema dopaminérgico dele de forma imediata. Muda o lugar onde você se sente. Parece absurdo, eu sei, mas o cérebro dele está tão habituado à sua localização espacial que quando você muda, ele te vê de um ângulo novo, literalmente. E ângulos novos produzem percepções novas. Faz algo diferente com as suas mãos enquanto conversa. Em vez de deixá-las no colo ou na mesa, usa-as para falar. Não de forma exagerada, mas de forma expressiva. As mãos são extraordinariamente carregadas de informação gestual, e o cérebro deles as lê de forma inconsciente como marcadores de vitalidade e presença. Usa um cheiro diferente. Isso pode parecer pequeno e absolutamente gigante. O olfato é o único sentido que vai diretamente para o sistema límbico sem passar pelo filtro cortical. O que isso significa? Que um cheiro diferente no seu corpo não é processado como informação, é processado como emoção, como memória, como sensação, um novo perfume, ou mesmo um óleo essencial diferente no seu pescoço. Ativa no cérebro dele uma curiosidade que ele vai sentir, mas provavelmente não vai saber nomear. E isso, minha querida, é o que eu chamo de sedução invisível. A arte de mudar sutilmente o ambiente sem que ele saiba exatamente o que mudou. Apenas que algo mudou, que algo o está chamando na sua direção sem que ele consiga identificar a fonte. Mas agora preciso te falar sobre algo que vai mais fundo do que postura, do que ritmo, do que cheiro. Preciso te falar sobre o que acontece dentro de você. Porque tudo o que eu descrevi até agora, todos os pilares, todas as práticas, só funcionam de verdade quando nascem de um lugar interno verdadeiro. Quando nascem do que eu chamo de segurança emocional enraizada. Segurança emocional enraizada é diferente de autoestima, no sentido que os livros de autoajuda vendem. Não é se olhar no espelho e repetir afirmações. Não é fingir que está bem quando não está. É algo mais sólido, mais quieto, mais permanente. É o conhecimento profundo de que você tem valor independentemente do que ele pensa, do que ele sente, do que ele faz ou deixa de fazer. E eu sei que para algumas de vocês essa frase vai soar como teoria bonita que não encosta na realidade. Porque a realidade pode ser que você está numa relação onde o olhar de aprovação dele importa muito, onde o silêncio dele dói, onde a sua autoestima está de alguma forma amarrada ao termômetro emocional dele. Se esse é o caso, minha amiga, eu não vou fingir que não é. Eu vou te dizer que isso é mais comum do que qualquer livro admite e que tem um nome clínico, apego ansioso, e tem solução. Não uma solução rápida, não uma solução que vem de um vídeo, mas uma direção clara que começa com uma escolha. A escolha de começar a investir na sua vida interior independentemente da resposta dele. Não apesar dele, não contra ele, mas independentemente. Cultivar interesses que são seus. Cultivar amizades que te nutrem. Cultivar uma relação com o seu próprio corpo que não depende do olhar de ninguém para existir. Porque aqui está o paradoxo mais bonito e mais comprovado da psicologia do desejo. Quanto menos você precisa que ele te deseje para se sentir bem, mais ele te deseja. Não porque você se tornou indiferente, mas porque você se tornou completa. E completude, minha querida, é a coisa mais irresistível que existe. Uma mulher que tem uma vida interior rica, que tem alegrias que não dependem dele, que tem um brilho que não apaga quando ele está ausente ou distante. Essa mulher é percebida como alguém que ele pode perder. E o cérebro dele, o sistema de apego dele, acende um alarme suave mas constante que diz: não deixa ela ir, fica perto, faz por merecer. Não é jogo,
não é estratégia. É biologia do apego funcionando da forma como foi desenhada para funcionar. Agora eu vou te contar algo sobre a linguagem do toque que prometi antes, porque esse é um capítulo que merece todo o cuidado e toda a honestidade que eu tenho para dar. O toque é a primeira linguagem que aprendemos. Antes das palavras, antes dos olhares, antes de qualquer outra forma de comunicação, fomos tocados. E fomos ou não fomos tocados de formas que nos ensinaram se o mundo era seguro ou não, se o corpo era um lugar de prazer ou de perigo, se pedir contato era algo que seria respondido com calor ou com frieza. Essa história toda, essa história do toque que vivemos nos primeiros anos de vida, ela mora no sistema nervoso como uma memória somática e ela determina de formas que frequentemente não reconhecemos conscientemente, como tocamos e como somos tocadas nas relações adultas. Dentro de um relacionamento de longa data, o toque frequentemente se burocratiza. Vira rotina. Vira o beijo rápido antes de sair, o abraço de protocolo antes de dormir, o toque no ombro que diz estou aqui, mas que já não diz eu te quero. E quando o toque se burocratiza, algo muito importante na arquitetura da intimidade começa a se deteriorar. O que poucos sabem e que a pesquisa em neurociência das relações deixa muito claro é que o toque físico é o principal ativador de ocitocina em adultos. A ocitocina é o hormônio do vínculo, da confiança, da sensação de segurança emocional. Sem toque real, sem toque que tem intenção, que tem presença, que não é mecânico, os níveis de ocitocina caem. E quando a ocitocina cai, a sensação de conexão emocional cai junto. E quando a conexão emocional cai, o desejo físico, que nos humanos está muito mais ligado à conexão emocional do que qualquer um gosta de admitir, especialmente nos homens. O desejo físico também cai. Então, o que fazer? Reintroduzir o toque com intenção. E aqui está o detalhe que muda tudo. O toque com intenção não é o toque que pede, é o toque que dá. Existe uma diferença enorme entre um toque que está pedindo atenção, pedindo resposta, pedindo validação, e um toque que simplesmente está presente, que está oferecendo contato sem exigir retorno imediato. O primeiro cria pressão, o segundo cria espaço. E no espaço, minha amiga, é onde o desejo respira. Toca o braço dele quando ele passa por você na cozinha. Não para iniciar algo, mas porque você quis tocar. Passa a mão no ombro dele quando ele está sentado, de forma leve, de forma que diz eu estou aqui, mas que não diz me olhe. Esses toques pequeníssimos, quando feitos com presença real e não com ansiedade, quando feitos porque você genuinamente quis e não porque você está tentando produzir um resultado. Esses toques reativam o sistema de ocitocina de ambos os cérebros de forma gradual, mas consistente. E com o tempo, minha querida, o que estava burocratizado começa a ter temperatura de novo. Pois bem, agora eu quero te falar sobre algo que está no coração de tudo que discutimos até agora. Algo que eu chamo de voz interior feminina. Não a voz que critica, não a voz que compara, não a voz que lista os seus defeitos às 3 da manhã. A outra voz, a voz que sabe. Toda mulher tem essa voz. É a voz que, em certos momentos de clareza, geralmente quando você está sozinha, quando está no chuveiro, quando está dirigindo sem música, essa voz fala com uma precisão que assusta. Ela sabe o que você precisa. Ela sabe o que a relação precisa. Ela sabe o que está funcionando e o que não está. Ela sabe quando você está encolhendo e quando está florescendo. O problema é que a maioria das mulheres aprendeu ao longo de décadas a não confiar nessa voz. Aprendeu que ela é exagero, que é sensibilidade demais, que é inconveniente, que é mais fácil deixar para lá. Essa desconfiança da própria voz interior, minha amiga, é o que transforma uma mulher completa numa mulher que se perde dentro da relação. Porque quando você para de ouvir o que sabe, você começa a se orientar pelo olhar do outro. E quando você se orienta pelo olhar do outro, você perde o eixo, perde o centro, perde a âncora. Reconectar com essa voz é um ato de coragem. Não de autoajuda, de coragem real. Significa parar, literalmente parar, pelo menos uma vez por dia, e perguntar a si mesma: o que eu estou sentindo agora?
não o que eu deveria sentir, não o que seria conveniente sentir, o que eu estou sentindo de verdade no meu corpo agora, e esperar a resposta, sem julgamento, sem apressar, sem editar. Esse exercício que parece simples, que parece até óbvio, é revolucionário, porque ele reconstrói de forma gradual e consistente a sua relação com a sua própria vida interior. E uma mulher que tem uma relação honesta com a sua vida interior é uma mulher que os outros sentem como alguém real, como alguém que existe de verdade, como alguém que não pode ser ignorado. E agora me diz, você lembra da última vez que se sentiu assim, presente de verdade no seu próprio corpo, no seu próprio momento, sem estar monitorando ele ou o ambiente ou o que as outras pessoas estão pensando? Se a resposta é que faz tempo, então o que eu vou te falar a seguir é especialmente para você. Porque agora quero entrar num território que eu adoro e que a maioria das conversas sobre desejo evita por ser considerado espinhoso demais. A questão da voz, do vocabulário, da forma como você fala. A voz de uma mulher é um dos instrumentos mais poderosos que existem. Não no sentido de timbre ou de volume, no sentido de como ela usa as palavras, de como ela habita as suas próprias frases, de se ela fala de um lugar de centro ou de um lugar de borda. Preste atenção em como você fala nas próximas 24 horas, especialmente como você fala com ele. Quantas vezes você começa uma frase com desculpa, com licença mesmo sem precisar de licença? Quantas vezes você diminui o que está dizendo antes mesmo de terminar de dizer com aquele me parece, não sei, talvez seja só a impressão minha? Quantas vezes você faz uma pergunta quando na verdade quer fazer uma afirmação? Esses padrões de fala não são apenas hábitos linguísticos, são padrões de posicionamento. São a maneira como o seu sistema nervoso, ao longo de anos, aprendeu a pedir permissão para existir, e eles são lidos pelo sistema nervoso dele como sinal de insegurança, como sinal de que a sua própria perspectiva não tem peso suficiente para ser dita com clareza. Falar de um lugar de centro não significa falar com arrogância. Não significa ser brusca ou desconsiderada. Significa falar como alguém que tem direito de ter uma perspectiva, que tem direito de discordar com calma, que tem direito de dizer não quero isso sem precisar de um parágrafo de justificativa. Uma mulher que fala de um lugar de centro é uma mulher que o sistema nervoso dele registra como alguém com quem precisa estar presente, porque ela não vai simplificar o que está sentindo para o seu conforto. Ela vai dizer o que é, com cuidado, mas sem pedir licença para existir. E isso, minha querida, é profundamente atraente. Não ameaçador, atraente. Para um homem maduro, para um homem que tem alguma consciência de si mesmo, uma mulher que se posiciona com clareza e com calor é literalmente irresistível, porque ela representa a promessa de uma parceria real, não de uma dinâmica onde ele tem que adivinhar o que está acontecendo. Agora quero te falar sobre algo que está debaixo de tudo isso, que é a questão do prazer. E quando digo prazer, não estou falando exclusivamente de prazer sexual, embora vá chegar lá. Estou falando do prazer de existir, do prazer sensorial cotidiano, do prazer de sentir o sol na pele, do prazer de uma refeição boa, do prazer de uma música que te move, do prazer de um cheiro que te transporta. Existe uma conexão direta que a neurociência documenta com clareza crescente entre a capacidade de uma pessoa de experimentar prazer no cotidiano e a sua capacidade de ser percebida como desejável. Não porque prazer seja performance, mas porque prazer é vitalidade. E vitalidade é a coisa mais viva que existe. Uma mulher que vive num estado de supressão sensorial, que aprendeu a não sentir muito, a não reagir muito, a não se deixar mover pelo que é bonito ou delicioso ou emocionante, essa mulher irradia um tipo de cinza emocional que o sistema nervoso do outro registra como ausência de vida. Não de forma cruel, de forma automática. E a solução é tão simples que parece mentira. Comece a se permitir reagir ao prazer de forma genuína. Quando a comida estiver boa, deixa o som sair. Quando a música mover alguma coisa dentro de você, deixa o corpo responder. Quando algo te fizer rir de verdade,
Ri de verdade, não a risada educada que cobre a boca. Essas pequenas permissões de prazer genuíno têm um efeito cumulativo extraordinário. Elas reativam o que os neurocientistas chamam de sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico que associa a experiência de estar vivo a sensações positivas. E quando o seu sistema de recompensa está ativo, quando você está genuinamente experimentando prazer em coisas pequenas, você irradia algo que não tem nome exato, mas que todo mundo reconhece quando encontra: alegria de existir. E alegria de existir, minha amiga, é o mais poderoso afrodisíaco que existe. Ponto. Agora quero te falar sobre algo que muitas mulheres da faixa etária que eu atendo carregam como uma sombra silenciosa e que precisa ser dito em voz alta. Estou falando das mudanças do corpo que acontecem nessa fase da vida. Das mudanças hormonais, da menopausa, do climatério, do corpo que se transforma de formas que ninguém pediu e que a sociedade tratou como uma combinação de silêncio, constrangido e pena mal disfarçada. Vou ser direta como sempre sou. O que a cultura faz com as mulheres nessa fase é um crime silencioso. Trata o climatério como um fim, como uma despedida do corpo desejável, como se a queda do estrogênio fosse uma queda do valor. Isso é mentira. E eu vou usar a ciência para te mostrar por quê. O estrogênio é um hormônio incrível e sua redução traz mudanças reais que merecem atenção médica, cuidado e respeito. Mas o desejo, tanto o seu quanto o dele, não está localizado no estrogênio. O desejo está localizado no cérebro. E o cérebro, minha querida, tem uma capacidade que eu acho absolutamente fascinante: a neuroplasticidade. Neuroplasticidade significa que o cérebro continua se reorganizando, continua criando novos caminhos neurais, continua sendo capaz de novas experiências e novas intensidades ao longo de toda a vida. Não é o cérebro de 20 anos que você tem agora. É um cérebro diferente, mais rico em conexões, mais denso em experiência, mais capaz de profundidade. E esse cérebro pode aprender novas linguagens de prazer. Pode descobrir que o prazer de uma mulher de 50 anos tem uma textura completamente diferente do prazer de uma mulher de 20, não menor diferente, mais rico em nuances, mais enraizado, mais real. Mulheres que passam pelo climatério com acompanhamento médico adequado, com informação honesta, com permissão de se conhecer de novo nessa nova fase, frequentemente relatam que a vida sexual e a vida íntima se tornam mais satisfatórias depois dos 50 do que foram em qualquer outra fase, não apesar das mudanças, por causa do autoconhecimento que as mudanças forçaram. Porque quando o corpo muda e você não pode mais fazer o que fazia no piloto automático, você é obrigado a prestar atenção, a descobrir o que funciona agora, a ter conversas que talvez nunca tenha tido, a pedir o que precisa com uma clareza que a vergonha de décadas atrás não permitia. E essa clareza, minha amiga, essa honestidade sobre o que você quer e o que você precisa é profundamente transformadora para a relação, para ambos. Agora eu quero fazer uma pausa para te fazer uma pergunta que eu faço às minhas pacientes e que frequentemente produz um silêncio muito revelador. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho com gentileza? Não para verificar o que está errado, não para planejar o que vai melhorar, para simplesmente olhar, com a mesma gentileza que você olharia para uma amiga querida que está de pé na sua frente. Se a resposta for que faz tempo, eu quero te convidar para um experimento que parece pequeno e que não é. Durante os próximos 7 dias, toda manhã, antes de sair do banheiro, você para por 30 segundos na frente do espelho e você olha para si mesma com a seguinte intenção: obrigada. Só isso. Não te pede para amar tudo que vê. Não te pede para fingir que está satisfeita com coisas que te incomodam. Sou obrigada por tudo que esse corpo carregou, por tudo que esse corpo sobreviveu, por todos os abraços que deu, por todas as noites que passou em claro cuidando de alguém, por todos os quilômetros que caminhou, por tudo. Esse gesto simples repetido diariamente ativa circuitos de autocompaixão no cérebro que são medidos de forma muito clara em estudos de neuroimagem. Ele reduz a atividade da amígdala, que é o centro do medo e da autocrítica,
e aumenta a atividade do córtex pré-frontal medial, que está associado à regulação emocional e à capacidade de conexão. Em linguagem simples, praticar gentileza consigo mesma no espelho. Durante 7 dias consecutivos, muda literalmente a química do seu cérebro de formas que você vai sentir nas suas relações. E agora quero entrar num tema que eu sei que muitas de vocês estão esperando e que eu guardei para esse momento porque precisava de toda a base que construímos até aqui para fazer sentido pleno. Estou falando sobre como reativar o desejo sexual dentro de uma relação de longa data, como reacender o que a rotina apagou. Como transformar a familiaridade, que pode parecer um obstáculo, no combustível mais potente que existe. Primeiro, uma verdade que a indústria do entretenimento nunca vai te contar: o desejo espontâneo, aquele que aparece do nada, que não precisa de nenhum contexto, que simplesmente está lá. Esse tipo de desejo é mais comum em homens jovens e em mulheres no início de uma relação. Para a maioria das mulheres adultas, especialmente depois de alguns anos de relação, o desejo não é espontâneo, é responsivo. Desejo responsivo significa que o desejo surge em resposta a um contexto que o convida, em resposta ao toque certo, à conversa que criou conexão, a um ambiente que comunicou segurança e prazer, em resposta à sua própria permissão interna de sentir. Isso não é um defeito. Isso não é falta de libido. Isso é como o sistema nervoso feminino funciona de forma muito mais comum e muito mais saudável do que a cultura nos fez acreditar. E quando você sabe disso, quando você para de esperar o desejo espontâneo que talvez nunca venha e começa a criar as condições para o desejo responsivo aparecer, tudo muda. O que cria essas condições? 3 coisas principais: segurança emocional, que já discutimos; contexto sensorial, que é o ambiente, o toque, o cheiro, a temperatura, tudo que comunica ao sistema nervoso que este é um momento de prazer e não de ameaça. E permissão interna, que é talvez a mais importante e a mais frequentemente negligenciada. Permissão interna é a decisão de não entrar num momento de intimidade já com a cabeça cheia de lista de tarefas, já com a autocrítica ligada, já pensando no que precisa fazer amanhã. É a decisão de estar presente, de chegar ao momento com o sistema nervoso suficientemente regulado para que o prazer possa aparecer. E como se faz isso na prática? Com transição deliberada, como que eu chamo de rito de passagem emocional. Antes de um momento de intimidade, e quando digo intimidade, estou falando tanto de sexo quanto de qualquer forma de conexão física profunda. Você faz algo que sinaliza para o seu sistema nervoso que o modo de fazer está sendo trocado pelo modo de sentir. Pode ser um banho demorado, pode ser 5 minutos de música que você gosta, pode ser uma xícara de chá bebida em silêncio, pode ser simplesmente tirar os sapatos e sentir os pés descalços no chão por 2 minutos. O que importa não é o ritual em si, é a intenção que você coloca nele. É o ato consciente de dizer para o seu sistema nervoso: agora não é hora de resolver problemas. Agora é hora de estar aqui. E agora quero te falar sobre um assunto que está profundamente ligado a tudo isso, mas que raramente aparece nessas conversas. A questão da fantasia e da imaginação como ferramentas legítimas de reativação do desejo. O cérebro não distingue, em termos de resposta fisiológica, entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Isso é um fato neurocientífico documentado. Quando você imagina algo que te excita, o seu sistema nervoso responde com mudanças reais. Aumento da frequência cardíaca, dilatação dos vasos sanguíneos, liberação de hormônios. O corpo não sabe que é imaginação. Isso significa que a sua imaginação é uma das ferramentas mais poderosas que você tem para cultivar e manter o desejo, não como substituto da realidade, mas como preparação para ela, como aquecimento.
como a forma de lembrar ao seu próprio sistema nervoso que ele é capaz de sentir isso. Mulheres que cultivam uma vida de fantasia saudável, que se permitem imaginar, que leem, que assistem, que ouvem coisas que alimentam esse lado. Essas mulheres chegam a uma intimidade com o sistema nervoso que já está no canal certo, que já está aberto, que não precisa ser convencido de que é capaz de sentir. E há algo mais que precisa ser dito com toda a clareza. A fantasia é sua. Pertence a você. Não precisa ser compartilhada se você não quiser. Não precisa ser performada. Não precisa ser explicada. É um território soberano da sua vida interior e cultivá-lo é um ato de cuidado consigo mesmo. Pois bem, minha amiga, eu quero agora te falar sobre algo que está no coração de toda a relação de longa data e que, na minha experiência clínica, o fator número 1 que determina se o desejo vai se manter ou vai esvaecer como o tempo. Estou falando sobre a qualidade da conversa, sobre o que vocês dois falam quando estão juntos, sobre se ainda existe entre vocês o tipo de troca que alimenta a alma. Existe um conceito desenvolvido pelo pesquisador John Gottman, que é um dos maiores estudiosos das relações do mundo, que ele chama de mapa de amor. O mapa de amor é o conjunto de informações que você tem sobre a vida interior do seu parceiro, os sonhos dele, os medos, as alegrias, as memórias que o formaram, as esperanças que ele ainda carrega. E a pesquisa de Gottman mostra com clareza que casais que mantêm mapas de amor atualizados, que continuam se interessando pela vida interior um do outro à medida que os anos passam, esses casais mantêm muito mais satisfação relacional, muito mais conexão e muito mais desejo do que casais que pararam de se perguntar quem o outro é. O que acontece em muitos casamentos longos é que o mapa de amor congela. Você para de perguntar porque acha que já sabe. E pode ser que já saiba muitas coisas, mas ele continua mudando. Você continua mudando. Os sonhos de 10 anos atrás não são os mesmos de hoje. Os medos que te assombravam aos 40 podem ser completamente diferentes dos que existem agora. Então o exercício é simples e profundo ao mesmo tempo. Voltar a ter curiosidade genuína. Não curiosidade performática. Não o tipo de pergunta que você faz para parecer interessada, mas curiosidade real sobre quem ele é agora. Sobre o que o move agora. Sobre o que ele está pensando enquanto olha pela janela. E a coisa fascinante, minha querida, é que quando você demonstra curiosidade genuína sobre a vida interior de alguém, algo acontece nessa pessoa que é quase inevitável. Ela começa a ter curiosidade sobre você também, porque você abriu um espaço de intimidade real, de contato real, que convida à reciprocidade. Agora quero te falar sobre algo que chamo de poder da ausência estratégica. Não ausência fria, não distanciamento punitivo, não roguinho de faz de conta que não me importa. Estou falando de presença plena na sua própria vida. De ter coisas que são suas, que existem independentemente da relação, que te fazem brilhar por razões que não têm nada a ver com ele. Quando você tem uma vida interior rica, quando tem amizades que te alimentam, quando tem projetos que te entusiasmam, quando tem momentos de prazer que são só seus, você chega na relação com um tipo de energia que é completamente diferente da energia de quem está esperando que a relação seja a sua única fonte de prazer. E ele sente isso. O sistema nervoso dele sente a diferença entre uma mulher que está ali, porque escolheu estar, e uma mulher que está ali, porque não tem outro lugar. E a atração que a primeira versão produz é de uma ordem de grandeza completamente diferente da segunda. Não é crueldade, é como o apego funciona. Valorizamos mais o que percebemos como uma escolha livre. E quando você tem uma vida plena, quando você claramente poderia estar em outros lugares, fazendo outras coisas, escolheu estar ali, a sua presença ganha um peso, um valor, uma qualidade que ele sente na pele. Então, uma pergunta direta: o que você tem na sua vida que é só seu, que não é a relação, não são os filhos, não é o trabalho que paga as contas, mas que é genuinamente, deliciosamente, irresponsavelmente seu? Se a resposta for nada ou quase nada, minha amiga, esse
é o trabalho mais urgente que você tem a fazer. Não para ele, para você. E como consequência bonita e não planejada para a relação. E eu quero te falar agora sobre algo que está conectado com tudo isso de uma forma que vai fazer muito sentido. A questão do humor, do riso, da leveza. O humor é provavelmente o ingrediente mais subestimado da atração entre adultos. E quando digo humor, não estou falando de ser engraçada no sentido de contar piadas. Estou falando da capacidade de ver o lado absurdo das coisas, de não se levar a sério o tempo inteiro, de rir de si mesma sem se diminuir, de fazer ele rir de um jeito que só você sabe fazer. O riso compartilhado libera ocitocina, libera endorfinas, cria memórias com valência emocional positiva, que são memórias que o cérebro prioriza e quer repetir. E casais que riem juntos com frequência têm, de forma documentada, maior satisfação relacional e maior desejo recíproco do que casais que perderam o humor. Então, quando foi a última vez que vocês riram de verdade juntos? Não o riso educado de uma situação social, o riso que dobra o corpo, que faz sair lágrima, que faz esquecer por alguns segundos qualquer coisa que estava pensando. Se faz tempo, essa é uma direção muito concreta para investir, não de forma forçada, mas com a intenção de criar situações onde o humor possa acontecer. Assistir a algo que os dois acham engraçado, resgatar memórias de momentos que foram absurdos e divertidos, ter a leveza de transformar uma situação irritante em algo que daqui a 10 anos vai ser uma boa história. A leveza, minha querida, é uma forma de coragem. É a coragem de não deixar que o peso da vida apague a capacidade de brincar. Agora preciso te falar sobre algo que eu acho que é o capítulo mais importante de tudo. Mais importante que postura, que ritmo, que toque, que humor. Estou falando sobre a relação que você tem com o seu próprio desejo, não o desejo dele, o seu. Porque existe uma coisa que eu vejo repetidamente no consultório e que me parte o coração de uma forma que o tempo não acostuma. Mulheres que passaram décadas se perguntando o que ele quer, o que ele precisa, o que vai agradá-lo, o que vai mantê-lo interessado e que em algum momento perderam completamente o contato com o que elas mesmas querem, com o que as agrada, com o que as move, como que as deixa vivas. E o problema não é só que isso é uma perda pessoal enorme, embora seja. O problema é que uma mulher que perdeu o contato com o próprio desejo não consegue ser desejável de forma sustentada. Porque a desejabilidade não é uma performance, é um estado. É o estado de alguém que está viva no próprio corpo, que sabe o que quer, que se permite querer. Então a pergunta mais importante que eu vou te fazer hoje é esta: o que você quer? Não o que seria razoável querer, não o que seria conveniente querer. O que você, nesse momento da sua vida, com tudo que você e tudo que você viveu, genuinamente quer. Da relação, do seu corpo, da sua vida, do seu prazer, do seu futuro. Se você travou nessa pergunta, se ela produziu um silêncio que parece vazio, saiba que esse silêncio não é vazio, é cheio de respostas que aprenderam a ficar quietas. E o trabalho, minha amiga, é criar as condições de segurança interna para que essas respostas possam começar a falar de novo. Uma prática que eu sugiro e que tem resultados muito concretos é o que chamo de diário de desejo. Não um diário no sentido de registro do dia. Um diário específico para responder uma vez por dia a pergunta: o que me deu prazer hoje? Não precisa ser nada grandioso. O sol que aqueceu o rosto, o cheiro do café da manhã, a sensação de uma roupa confortável, uma conversa que te fez sentir vista, um momento de silêncio que foi agradável em vez de ansioso. Registrar esses momentos de forma deliberada e regular tem um efeito cumulativo sobre o sistema nervoso que a ciência chama de reconsolidação de memória com valência positiva. Em linguagem simples, você começa a treinar o seu cérebro para notar o prazer com mais frequência. E à medida que você nota mais prazer, você experimenta mais prazer. E à medida que experimenta mais prazer, você se torna mais vibrante, mais presente, mais viva. E uma mulher mais viva,
Minha querida, é uma mulher que ninguém consegue ignorar. Pois bem, chegamos num ponto da nossa conversa onde eu quero falar sobre algo que parece contraditório, mas que é absolutamente central: a importância do conflito saudável na manutenção do desejo. Existe um mito muito persistente de que casais felizes não brigam, que a harmonia é a ausência de conflito, que se vocês se amam de verdade, tudo deveria ser suave e concordante. Isso é uma das mentiras mais prejudiciais que a cultura romântica nos vendeu, e custa caro. Custa a autenticidade, custa a vitalidade e, frequentemente, custa o próprio desejo. O conflito saudável, o conflito onde dois adultos com perspectivas diferentes se expressam com honestidade e respeito, esse conflito é um sinal de que ambas as pessoas existem de verdade na relação, de que ninguém está se apagando para manter a paz, de que há dois seres distintos, com suas próprias verdades, que escolheram estar juntos, mas que não dissolveram um no outro. Essa distinção, essa alteridade real, é o que mantém o desejo vivo. Porque, como eu disse antes, o desejo precisa do outro como outro. Precisa da diferença, da surpresa, do inesperado. Quando você para discordar, quando você para ter perspectivas que às vezes entram em choque com as dele, você deixa de ser o outro, e sem o outro, o desejo não tem onde pousar. Então discordar com clareza, com calor, sem crueldade, mas sem medo, é um ato de amor. É um ato de respeito pela relação. É dizer, eu existo de verdade aqui, e você também existe. E essa diferença entre nós é o que torna isso interessante. Agora, conflito saudável tem regras, e a principal delas é a que Gottman chama de antídoto para o contempto. Contempto é o veneno das relações, é o olhar que diminui, o tom que ridiculariza, a palavra que faz o outro se sentir pequeno. Contempto é diferente de raiva. Raiva é uma emoção que passa. Contempto é uma postura que corrói. Quando você discorda, quando você coloca a sua perspectiva com clareza, faça-o sempre a partir do eu, nunca a partir do você. Não você nunca me ouve, mas eu me sinto invisível quando sinto que minha perspectiva não é considerada. A diferença parece pequena na superfície e enorme nos resultados. Porque o primeiro fecha, o segundo abre. E quando você pratica esse tipo de comunicação, algo mágico acontece. Ele começa a te ver de outra forma. Não como alguém que ataca, mas como alguém que é honesto. Como alguém que confia na relação o suficiente para ser real. E essa confiança que você demonstra, paradoxalmente, cria confiança nele também. Minha amiga, quero agora falar sobre algo que está muito presente na vida das mulheres que me procuram e que raramente é abordado com a seriedade que merece. A questão do cansaço. Não o cansaço físico de uma noite mal dormida. O cansaço profundo, acumulado estrutural de quem carrega há décadas a maior parte do peso emocional de uma casa, de uma família, de uma relação. Esse cansaço tem um nome técnico: carga cognitiva invisível. É o trabalho constante de lembrar de tudo, de antecipar tudo, de gerenciar tudo, de se preocupar com tudo, enquanto frequentemente o parceiro existe numa espécie de despreocupação serena que você admira e ressente em igual medida. E esse cansaço, minha querida, é um dos maiores apagadores de desejo que existem. Não porque você não ame, mas porque um sistema nervoso cronicamente sobrecarregado não tem recursos disponíveis para o desejo. O desejo é, do ponto de vista neurobiológico, um luxo. Ele precisa de um sistema nervoso que tenha saído do modo de sobrevivência, que tenha energia disponível além do necessário para manter tudo funcionando. Então, o que fazer? A resposta honesta é redistribuir, ter a conversa difícil sobre quem carrega o quê, não de forma acusatória, mas de forma clara. Não eu faço tudo e você não faz nada, porque isso fecha. Mas eu estou esgotada e precisamos encontrar um jeito diferente de dividir isso, porque do jeito que está eu não estou bem, e quando eu não estou bem, nós não estamos. Essa conversa é assustadora para muitas mulheres, porque parece um risco. Parece que pedir ajuda é fraqueza, que redistribuir responsabilidades vai criar conflito. Mas o que a pesquisa mostra, o que a minha experiência clínica mostra, é que o maior risco é não ter essa conversa.
É deixar o cansaço se acumular até o ponto onde não há mais energia nem para o desejo, nem para a relação. E há algo mais. Quando você pede claramente o que precisa, você dá a ele a oportunidade de te dar o que você precisa. E quando ele dá, quando ele responde, quando ele aparece, a gratidão e o alívio que você sente cria uma abertura emocional que é precisamente o terreno onde o desejo floresce. Agora quero te falar sobre algo que eu adoro como tema e que tem uma relação direta com tudo que discutimos: a questão do corpo feminino como lugar de prazer, não de performance. Vivemos numa cultura que ensinou as mulheres a pensar no próprio corpo de fora para dentro, a se ver pelos olhos de quem olha, a avaliar o corpo pela métrica de quem deseja, não pela métrica de quem sente. E isso cria uma dissociação profunda. A mulher que está fazendo amor, enquanto se pergunta se está bonita, no ângulo certo, se a barriga está aparecendo, se ele está satisfeito. Essa mulher não está presente no prazer. Está performando para uma audiência imaginária. E performance não é prazer. Performance é trabalho, e trabalho cansa. A reconexão com o corpo como lugar de prazer começa com uma mudança de perspectiva radical, de fora para dentro, de como eu pareço para como eu sinto, de será que ele está gostando para eu estou sentindo, de estou correta para estou presente. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenas práticas de atenção ao próprio corpo, com momentos deliberados de perceber sensações sem enxugá-las, com a permissão de descobrir o que te dá prazer no seu corpo agora, não no corpo de 10 anos atrás, não no corpo que você imagina que deveria ter, mas o corpo que você tem hoje, como ele. Existe uma prática que eu ensino às minhas pacientes que chamo de escaneamento de prazer. É simples. Deita, fecha os olhos e faz uma varredura lenta do seu próprio corpo, da cabeça aos pés, com uma única intenção de notar onde você sente prazer, leveza, calor, bem-estar. Não o que está tenso, não o que dói, o que está bem, o que está agradável. Na primeira vez que a maioria das mulheres faz isso, elas ficam surpresas com o quanto não notam as sensações agradáveis que já estão presentes. O corpo está o tempo inteiro produzindo informações de prazer que a mente crítica filtra e descarta em favor das informações de problema. Praticar esse escaneamento regularmente treina o cérebro a notar o prazer com mais frequência. E um cérebro que nota o prazer com mais frequência está muito mais disponível para o prazer quando o contexto da intimidade se apresenta. Pois bem, minha amiga, quero agora falar sobre algo que é delicado e importante ao mesmo tempo. A questão do que acontece quando a relação está num momento de distância real. Não a distância de um dia difícil, a distância que se instalou, que tem semanas ou meses, que criou uma frieza que nenhum dos dois sabe exatamente como começou, mas que ambos sentem. Esse tipo de distância tem uma característica cruel. Ela se alimenta de si mesma. Quanto mais distância, mais difícil é dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo parece uma exposição enorme, um risco enorme, uma possibilidade de rejeição que é assustadora demais. E o que acontece? Ninguém dá o passo. E a distância cresce. Vou te dizer algo que aprendi em anos de terapia de casais. Na grande maioria das vezes, quando existe distância numa relação, os dois estão sentindo. Os dois estão desconfortáveis. Os dois estão esperando que o outro dê o passo e os dois estão com medo de ser o primeiro a se expor. Então alguém precisa ir primeiro e esse alguém, minha querida, pode ser você. Não porque é sua responsabilidade, não porque você tem que fazer sempre, mas porque você pode, porque você tem consciência, tem coragem, tem ferramentas. Como dar esse passo? Não com uma conversa enorme sobre o que está errado na relação, não com uma confrontação sobre a distância, com um gesto pequeno, um toque leve, uma pergunta genuína sobre como ele está, um convite para fazer algo juntos que seja simples, sem pressão, sem a expectativa de que vai resolver tudo. Esses gestos pequenos são pontes. Cada um deles é um tijolo numa ponte que vocês constroem juntos, sem necessariamente falar sobre a construção. E às vezes a ponte vai crescendo sem que vocês precisem de uma grande conversa.
Às vezes, o calor volta pelos restos antes de voltar pelas palavras. E quando o calor volta, quando há de novo aquela sensação de que existe algo vivo entre vocês, é muito mais fácil ter as conversas maiores se elas forem necessárias. Agora quero te falar sobre algo que está relacionado com tudo isso, mas que tem uma dimensão que vai além da relação. Estou falando sobre envelhecer. Sobre o que significa envelhecer sendo mulher nessa cultura específica. E sobre como a maneira como você se relaciona com o seu próprio envelhecimento afeta profundamente a qualidade da sua presença, da sua atração, da sua vida. Envelhecer com graciosidade não significa envelhecer com resignação. Não significa aceitar passivamente cada mudança, sem cuidado, sem investimento, sem atenção. Significa algo muito mais rico do que isso. Significa se relacionar com o tempo que passa de um lugar de interesse em vez de um lugar de perda. Existe uma qualidade que eu vejo nas mulheres que envelhecem de forma verdadeiramente bela, não no sentido estético convencional, mas no sentido de radiação de presença, de magnetismo. Essa qualidade é o que eu chamo de autoridade vivida. É o peso específico de alguém que viveu muita coisa, que sobreviveu ao que parecia impossível, que conhece o próprio valor de uma forma que não precisa de validação externa para existir. Essa autoridade vivida não tem como ser fingida, não tem como ser comprada, não tem como ser aplicada como um creme. Ela vem de dentro, vem de ter olhado para si mesma com honestidade, de ter feito as pazes com os capítulos difíceis, de ter escolhido conscientemente continuar crescendo em vez de parar de tentar. E ela é extraordinariamente atraente, não apesar da idade, por causa de tudo que a idade carrega. Minha querida, você tem 50 anos de material para fazer como. 50 anos de alegrias e dores que se transformaram em sabedoria. 50 anos de um sistema nervoso que aprendeu a sobreviver e agora pode aprender a florescer. 50 anos de um corpo que foi fiel a você mesmo quando você não foi fiel a ele. Isso não é pouco. Isso é extraordinário. Quando você começa a tratar essa riqueza como o ativo que ela é, em vez de tratar os sinais do tempo como passivos. Algo muda no seu campo de presença que as pessoas ao redor sentem antes de entender. Vou te falar sobre algo que acontece num nível muito sutil, mas muito poderoso quando uma mulher começa a se relacionar com o próprio envelhecimento de um lugar de interesse. O que muda no olhar. Não nos olhos no sentido físico, no olhar no sentido de como ela vê o mundo e como o mundo a vê. Uma mulher que está em paz com quem é, que não está constantemente se defendendo de si mesma, que não está gastando energia enorme tentando ser algo que não é mais ou algo que ainda não é. Essa mulher tem um olhar, descansa quem está na frente dela, que faz as pessoas se sentirem vistas sem serem julgadas, que convida à proximidade de uma forma que é difícil de nomear, mas impossível de ignorar. E esse olhar, minha amiga, é um presente que você dá ao mundo, e que o mundo, incluindo ele, naturalmente quer retribuir. Agora quero falar sobre algo prático e muito específico, como usar o corpo na comunicação cotidiana de formas que mantêm a tensão emocional ativa na relação. Não tensão no sentido ruim, tensão no sentido de eletricidade, de antecipação, de aquela corrente suave que faz a presença do outro ser notada. A primeira coisa é o que chamo de saída com presença. Quando você sai de um ambiente onde ele está, não desapareça. Não se levante e vá embora de forma mecânica. Saia de uma forma que deixa um rastro. Pode ser um olhar que dura um segundo a mais do que o necessário antes de virar. Pode ser um toque leve no ombro ao passar. Pode ser uma palavra dita de uma forma que tem leveza, que tem humor, que diz eu estou indo, mas eu também estou aqui. Essas microinterações distribuídas ao longo do dia criam o que os pesquisadores chamam de acumulação de afeto positivo. Cada uma delas é pequena. O efeito cumulativo é enorme, porque o sistema nervoso dele vai associando a sua presença com sensações agradáveis, como aquela corrente suave de bem-estar, e vai começando a notar a sua ausência da mesma forma, a sentir falta, a procurar. A segunda coisa é o que chamo de escuta com o corpo inteiro, quando ele está falando, especialmente sobre algo que importa para ele.
Não escute apenas com as orelhas, escute com o corpo. Vira o seu corpo na direção dele. Mantenha o olhar. Deixa que o que ele está dizendo produza reação visível em você, não reação exagerada ou performática, mas reação honesta. Um aceno que confirma, uma expressão que mostra que você entendeu, uma respiração que revela que algo o que ele disse te tocou. Essa qualidade de escuta é extraordinariamente rara. A maioria das pessoas escuta enquanto formula a resposta, enquanto verifica o celular mentalmente, enquanto pensa nas próximas 3 coisas que precisam fazer. Uma pessoa que escuta de verdade, como corpo inteiro, com presença real, faz com que quem está sendo ouvido se sinta absolutamente especial. E sentir-se especial na presença de alguém é uma das experiências mais poderosas de vínculo que existem. A terceira coisa é o que chamo de surpresa calibrada. Uma vez por semana, faça algo pequeno que ele não esperava, não necessariamente relacionado à intimidade física. Pode ser uma mensagem no meio do dia que diz que você pensou nele. Pode ser o prato que ele gosta que você faz de vez em quando. Pode ser um convite para sair para um lugar que nenhum dos dois foi ainda. Pode ser uma história que você viu e lembrou dele. A surpresa calibrada é diferente da surpresa aleatória, porque tem intenção. Você está dizendo, eu penso em você quando você não está aqui. Eu te vejo o suficiente para saber o que te alegra. E isso, meu bem, é uma das formas mais bonitas e mais eficazes de manter o sistema dopaminérgico dele associando a sua presença com antecipação positiva. Pois bem, minha amiga, chegamos no momento da nossa conversa que eu quero dedicar inteiramente a você. Não à relação, não a ele, a você. Porque tudo que discutimos até aqui, cada pilar, cada prática, cada ferramenta, funciona de verdade apenas quando nasce de um solo fértil. E esse solo fértil é o amor próprio. Não amor próprio de cartão postal, não amor próprio de hashtag nas redes sociais, mas o amor próprio concreto, diário, às vezes inconveniente, de quem escolhe se colocar na lista de prioridades. E eu sei que para muitas de vocês essa frase tem uma certa dificuldade, porque uma vida inteira de cuidar dos outros, de colocar os outros em primeiro lugar, de equacionar amor com sacrifício, não muda de um dia para o outro. Há um condicionamento profundo que diz que se colocar em primeiro lugar é egoísmo, que se cuidar antes de cuidar dos outros é indulgência. Não é. É necessidade, é sabedoria. É o único jeito sustentável de continuar dando. A metáfora da máscara de oxigênio no avião é clichê, porque é verdadeira. Você não consegue dar oxigênio a ninguém se o seu próprio está em falta. E uma mulher que se cuida, que se alimenta emocionalmente, que tem limites, que descansa, que tem prazer, essa mulher tem muito mais para dar. Para a relação, para os filhos, para as amizades, para o mundo. Então o amor próprio não é o oposto do amor pelo outro, é o pré-requisito. E na prática? Como é isso? É acordar de manhã e antes de abrir o celular, antes de verificar mensagens, antes de entrar no modo de resolver problemas, você passa 2 minutos com você mesma, sentindo como acordou, sentindo o que o corpo precisa, sentindo o que o dia pede de você e o que você precisa que o dia te dê. E ter pelo menos um momento por dia que é sagrado e inegociável, que não pode ser cancelado por demanda de ninguém. Que ser? Pode ser uma caminhada, pode ser um banho longo, pode ser 15 minutos de leitura, pode ser qualquer coisa desde que seja sua. É dizer não quando não é honesto, sem precisar de uma explicação que ocupe um parágrafo. É dizer eu preciso de ajuda quando precisa, sem sentir que precisa merecer a ajuda antes de pedi-la. É tratar o seu próprio corpo com a gentileza que você trataria o corpo de alguém que ama. Alimentá-lo com coisas boas, movê-lo de formas que sejam prazerosas, não punitivas, descansá-lo quando está cansado, ouvi-lo quando diz que algo não está bem. Essas práticas pequenas, acumuladas ao longo do tempo, constroem uma relação com você mesma que é a fundação de tudo, da sua saúde, da sua alegria, da sua presença, da sua capacidade de amar e de ser amado. E agora preciso te dizer algo que vai soar como o tipo de coisa que uma boa amiga diz quando a hora é certa. Você merece isso.
Não porque fez tudo certo. Não porque é perfeito, mas porque você é humana e humanos merecem ser cuidados, incluindo por si mesmos. Você merece uma relação onde é vista, onde é descerrada, onde é respeitada, onde a sua presença é notada e valorizada. Você merece um corpo que é tratado com carinho pelo mundo e por você mesma. Você merece prazer, você merece alegria. Você merece a vida que está dentro de você esperando para ser vivida de forma mais plena. E se alguma parte de você hesitou nessa frase, se alguma voz interior disse, mas será que eu mereço mesmo? Quero que você saiba que essa voz não é a verdade. É um condicionamento. E condicionamentos, graças à neuroplasticidade que mencionei antes, podem ser reescritos. Não de uma vez. Não com um vídeo, mas com escolhas repetidas, com práticas diárias, com uma decisão consciente e renovada de se tratar como alguém que tem valor. Minha amiga, estamos chegando num momento muito especial desta nossa conversa. E eu quero te falar sobre algo que guardei para agora, não porque seja o mais difícil, mas porque é o mais transformador. Estou falando sobre o que acontece quando uma mulher decide, de forma consciente e completa, parar de pedir desculpas por existir. Pensa nessa frase por um segundo. Quantas vezes por dia você pede desculpas de formas que não são as palavras literais desculpa, mas que têm o mesmo efeito? Quantas vezes você diminui a sua perspectiva antes de expressá-la? Quantas vezes você se torna menor para que outra pessoa se sinta maior? Quantas vezes você engole o que quer dizer porque o momento não parece certo? E o momento nunca parece certo. Isso é pedir desculpas por existir. E o custo é enorme. O custo é a energia que poderia estar sendo direcionada para o seu florescimento, sendo gasta na gestão da impressão que você causa. A decisão de parar não é uma decisão que você toma uma vez. É uma decisão que você toma repetidamente, em situações concretas, com consequências reais. É a decisão de dizer o que pensa quando tem algo a dizer. É a decisão de ocupar o espaço físico que é seu sem se contrair. É a decisão de rir quando tem vontade e de não rir quando não tem. É a decisão de ter uma perspectiva que às vezes é diferente da dele, sem precisar que ele valide essa perspectiva para que ela seja válida. E paradoxalmente, minha querida, quando você para de pedir desculpas por existir, as relações ao redor não entram em colapso. Na maioria das vezes, elas melhoram, porque as pessoas que te amam de verdade não precisam que você seja pequena para se sentirem seguras. E as pessoas que precisam que você seja pequena, bem, essa é uma informação muito importante sobre essas pessoas. Agora quero te falar sobre os próximos passos, sobre o que você pode levar desta conversa para a sua vida de forma concreta e imediata. O primeiro passo é o mais simples e o mais radical. Escolha uma das práticas que discutimos hoje e comece amanhã. Só uma. Não tente implementar tudo de uma vez. O sistema nervoso não muda por sobrecarga. Muda por repetição consistente de algo pequeno. Pode ser o escaneamento de base de 30 segundos antes de entrar em casa. Pode ser o diário de prazer que você preenche toda noite antes de dormir. Pode ser a prática de falar de um lugar de centro em vez de um lugar de borda. Pode ser o experimento do espelho com gentileza. Pode ser o rito de passagem emocional antes de um momento de intimidade. Escolhe uma. Faz por 7 dias seguidos. Depois avalia como se sente. E então escolhe a próxima. O segundo passo é mais interno. Começa a prestar atenção no seu próprio estado somático ao longo do dia. Sem julgamento. Com curiosidade. Começa a notar quando os ombros sobem. Quando a respiração fica curta, quando o ritmo acelera além do necessário. Não para consertar imediatamente, mas para conhecer. Porque conhecer é o primeiro passo de qualquer transformação real. O terceiro passo é ter uma conversa com você mesma, honesta e gentil ao mesmo tempo, sobre o que você quer, da relação, do seu corpo, da sua vida. Não o que seria razoável querer. O que você genuinamente quer. E escreve. Escreve de forma livre, sem editar, sem julgar, sem pensar em se é possível ou não. Só escreve o que você quer. Essa lista vai te dizer muita coisa.
Vai te mostrar um alinhamento entre a vida que você está vivendo e a vida que quer viver. E vai te mostrar onde há distância. E a distância não é motivo de desespero. É um mapa. É uma direção. E o quarto passo, minha amiga, é se dar permissão de continuar crescendo, de continuar sendo uma mulher que está em processo, que não chegou no destino final, que está viva, em movimento, interessada na própria vida. Porque o desejo, o seu e o dele, não expira. Ele se transforma. Ele precisa de atenção, de cuidado, de práticas que o mantenham vivo. Mas ele não vai embora enquanto você estiver presente. Enquanto você estiver habitando o seu corpo com intenção. Enquanto você estiver investindo na sua vida interior com generosidade. E você, minha querida, tem exatamente o que precisa para fazer isso. Você tem uma vida de experiência que é a sua maior riqueza. Você tem um corpo que é um mapa sagrado ainda cheio de territórios por descobrir. Você tem uma voz interior que sabe mais do que você acredita que sabe. E você tem a coragem de estar aqui, de ouvir, de considerar, de se perguntar se pode ser diferente. Isso já é tudo. Isso já é o começo de tudo. Minha amiga, antes de terminar, quero te dizer algo que digo para todas as mulheres com quem trabalho num momento como este, num momento de virada, de abertura de possibilidade. O que você busca, a presença que quer ter, o desejo que quer despertar, o brilho que quer recuperar, isso não está fora de você. Nunca esteve. Está dentro, quieto, esperando que você se lembre de que ele existe. Esperando que você crie as condições para que ele possa respirar de novo. E o caminho não é difícil, minha querida. É honesto, é gentil, é consistente. É a escolha feita todo dia de se tratar como alguém que vale a pena. De se ver com os olhos que você gostaria que ele te visse. De habitar o seu próprio corpo como o lugar sagrado que ele é. Porque quando você faz isso, quando você genuinamente faz isso, não de forma performática, não de forma calculada, mas de forma real e profunda, algo acontece no campo ao redor de você que não tem como ser ignorado. Ele sente, o mundo sente, e você, minha amiga, começa a sentir de volta. E esse sentir de volta, esse retorno ao prazer de existir no próprio corpo, no próprio tempo, na própria vida, é o que eu chamo de magnetismo real. Não o magnetismo de técnicas e estratégias. O magnetismo de uma mulher que está completamente, gloriosamente, corajosamente presente em si mesma. Isso é o que eu te desejo. Isso é o que você merece. E isso estou absolutamente convicta. É o que está ao seu alcance. Meu bem, se você chegou até aqui, se ficou comigo por todo esse tempo, eu quero que saiba que estou com você, que esse canal é o seu espaço, que toda semana eu estou aqui, com ciência, com calor, com a honestidade que você merece. Se esse vídeo te tocou, se alguma coisa que eu disse ficou quando faz uma coisa por mim, compartilha como mulher que precisa ouvir isso. Pode ser a amiga que está num momento difícil na relação. Pode ser a irmã que perdeu o brilho. Pode ser você mesma, mandando para o seu futuro como um lembrete de que você já sabia disso. Comenta aqui embaixo. Conta o que ficou. Conta o que vai começar a fazer diferente. Eu leio tudo e a sua história importa, não só para mim, mas para as outras mulheres que estão aqui e que talvez estejam passando por exatamente o que você está passando. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Ativa o sininho, porque o que a gente faz aqui toda semana é uma conversa que você não vai querer perder. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela sua confiança. Obrigada por ser quem você é. E cuida-se. Você merece.